Ezequiel 44, 21 e 22. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior, e eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. Obrigado, Pai, por podermos ter a luz que temos. Obrigado por Sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco e alimenta a nossa alma. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Irmãos, talvez o assunto é um pouco rude, mas a gente vai comentar com vocês um pouco. Pastores e igrejas estéreis. Tem muito alimento, e o alimento é semente. O Senhor Jesus diz que a palavra é semente. Semente que o semeador saiu a semear. Mas precisa ter terreno próprio para receber esta semente. Nem todo terreno recebe semente. Ele é um terreno estéril, que não produz. Estéril é que não produz. É improdutivo, o estéril. Ele é infecundo. Nada fecunda, nada produz nele, aquela terra. Pode semear que não produz. E muitas vezes, cada crente deve notar isso. Tem que ter um corpo próprio para Deus semear. Deus não chega e semeia de qualquer jeito. Se o homem prepara a terra, Deus também prepara. E o preparo da terra foi Lutero, Wesley e Pentecostes. Agora é hora da semente. E se não recebe a semente, é porque é estéril. Mensagem tem, escuta a mensagem, mas não produz, porque é estéril. Uma mulher estéril é assim. Ela recebe milhões de genes em seu útero, mas ela é estéril, então não produz. Os genes são todos vivos, mas ela em si tem um sistema que combate aqueles genes vivos ao ponto de não fecundar nada, nenhum gene naquela mulher. E aí tem a parte do homem
Me veio assim duas coisas meio difíceis para falar, mas tem a parte do homem também que é estéril. O homem estéril não quer dizer impotente. É estéril, é sem semente. Ele é potente. Ele é um pastor bravo. Realiza um grande trabalho, mas não tem nenhuma semente. Tem muitos feitos, tem muita coisa através da potência, mas não da semente. Estão me entendendo? Faz muita coisa, porque ele tem potência, mas ele não tem semente. Ele é um homem estéril, é um pastor estéril, é uma igreja estéril, é um homem estéril, uma mulher estéril. Improdutivo. Muitas vezes nós pensamos que o improdutivo, o infecundo, é porque não tem muita coisa, é porque não faz muito trabalho. Não, esses trabalhos, eu quero que você note bem que é feito através da bravura, da potência do homem. Seu ministério, ele faz trabalho tremendo no rádio, trabalho tremendo na televisão, trabalho tremendo na igreja, mas não tem semente. Só trabalho. Está produzindo, mas não é o que Deus chama de produtividade. Eles estão produzindo a igreja, mas da semente de Deus, eles não têm ventre fecundo. O ventre é estéril para a semente de Deus. E Deus tem sua semente hoje. E quem não engravidar com esta semente, não vai no rapto. Eu creio que as coisas têm que ser claras. Muitas vezes nós pensamos que todo mundo vai no arrebatamento. A Bíblia, o irmão Brana, vem e mostra, a que vai ser raptada é tipificada em um, chamado Enoque. Aí nós achamos que são milhões dessa era. Não, o profeta diz são milhões, mas de todas as eras. De todas as eras. Desta era, tipificado em Enoque, é os vivos. Os vivos são poucos que irão no rapto. Aí você diz, pastor, então não adianta eu nem lutar. Isso mostra que você tem outra coisa aí dentro. Porque você lutará até o fim. Caminhará até o fim. Não tem que pensar em fraqueza, mas eu não produzo isso, não produzo aquilo. Pare de pensar em produtividade humana, em trabalhos humanos, em esforços humanos, em grandes igrejas, grandes missões. Pare de pensar nisso, tudo isso está sem fruto, sem semente. Deus está precisando de uma terra que não seja estéril para Ele poder semear. Agora, do outro lado, a igreja de Deus, ela é estéril. Tem dois lados as coisas. A igreja de Deus, ela é sara. Ela é estéril. E ela não concebe, irmãos, isso é profundo. Ela não concebe a verdadeira semente enquanto não for tempo de conceber aquela semente. Sara dormiu com Abraão a vida inteira, desde 18 anos até 90. Ela não produziu nem de Abraão. Não era tempo de produzir, porque Deus não queria uma produtividade da vida produtiva e forte de Abraão. Deus queria trazer um filho da velhice quando Abraão estivesse mortificado na carne. Aí viria o filho semente. Você vai ver que a fé de Abraão gerou Cristo. E Deus usou seu físico e o renovou para gerar Isaac. Aleluia. Mas é tanto esforço que engana as pessoas.
Eu não estou enganado com programa de rádio que eu tenho 24 horas de programa. Não estou nem um pouquinho enganado. Isso é bravura. Isso é trabalho. Eu estou em busca de ser um pregador que tenha semente. E eu não posso ter semente antes que primeiro passe a semente do grande Criador em mim. E Deus tem um processo para esta semente. Deus é semente. Ele semeia num profeta. O profeta semeia nos pastores. E os pastores semeiam na igreja. Agora, se esses pastores não receber a semente do profeta, que o profeta recebeu a semente de Deus, esses pastores serão pastores estéreis, pastores sem produtividade para Deus, com muita bravura. Temos muitos programas, temos muitos esforços, temos muitas orações, temos muito cântico, fazemos muita coisa. Isso é bravura, isso é um trabalho. Deus quer semente. Deus quer ver, quando Ele semeia a semente, que você tem um ventre não estéril, mas um ventre que concebe. E é por isso que Deus fez o que fez com Sara. Porque Sara poderia ter concebido muitos filhos de Abraão, mas ela não concebeu. Ela não concebeu muitos filhos, porque ela não veio ao mundo para trazer para Abraão um monte de filhos. Sara veio ao mundo para trazer um filho. A vida inteira, gente, 90 anos de vida, e não tinha um filho, porque Deus tinha algo a fazer através de Sara, e que Ele não podia fazer no tempo que ela era Sarai, que quer dizer contenciosa. Deus não podia fazer isso no tempo que ele era Abrão, que é pai das alturas. Mas quando chegou aos 99 anos, leia Gênesis 18 para você ver. Gênesis 17. E sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: anda na minha presença e sê perfeito. E dali para frente, aí ele chamou Abrão e diz: agora você não chamará mais Abrão, mas Abraão. Vem cá, Sarai, você não chamará mais Sarai, que é contenciosa. Eu não posso trazer o filho semente através de uma contenciosa. Eu só posso trazer este filho que é tipo, irmãos, Isaac é tipo de Cristo, o profeta disse. E você sabe, eu não posso trazer este filho que é tipo de Cristo através de uma mulher como Sarai, uma contenciosa. Ela tem que converter. Amém. Aleluia. Você já pensou bem, Sara converter? E Pedro falar para as irmãs de 2000 anos atrás, ele falou: vocês devem ser como Sara. E nós há quase 4000 anos de Sara dizemos: vocês têm que ser como Sara, não como Jezabel, não como Herodias, mas como Sara. Agora, ser como Sara, 90 anos, é ser como Sara estéril. É ser uma igreja que não concebe a semente de Deus, porque não é tempo. Muitos de nós não sabíamos muita coisa, porque não era tempo de saber, mesmo depois dos selos revelados, abertos pelo sétimo anjo. Quando o Cordeiro saiu do trono e virou leão, ele tomou o livro e revelou 7 selos e entregou para o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Quando ele fez isso, o povo não ficou sabendo. Irmãos, nós temos que ficar sabendo do significado desta mensagem verdadeiramente agora, no último tempo.
últimos dias. Últimos dias. Você não sabe, eu também não sei porquê, mas Deus sabe. E você pergunta, o que é esse ministério? Na mensagem, desde que irmão Brana veio na terra, pregou e deu a mensagem, revelou toda a palavra e foi embora daqui. O que é todo esse período na terra? Sem aquela produção que Deus, porque Deus está em busca de uma produção. Você sabe, a produção do filho semente. Eu vou chegar lá. Está tudo em casamento e divórcio. O filho semente. Deus está em busca exatamente deste, e isto é formado em cada um de nós nesse final. É quando tudo está terminado. Porque já foram revelados. Tudo que foi revelado é uma semente. A palavra que não era revelada era mistério. Se era semente, mas era mistério. Depois que ela foi revelada, ela é semente, mas não é mistério mais. Não é mistério. Eu quero ler a mensagem porque talvez fique só nas minhas palavras e as pessoas não vão aceitar. Tem muitos que não aceitam. Eles precisam escutar o profeta falar. Eu também gosto de ouvir aqui, através de eu ler as mensagens, eu vejo que é o profeta falando. E é Deus num homem. Sempre Deus fez isso. Agora, falando sobre o sacerdote, eu já fui lá para frente. Falando sobre o sacerdote, eu não aguento, você sabe que eu não aguento as coisas. O sacerdote não podia casar com uma mulher que fosse tocada já por outro homem. O Davi casou com Abigail, que Nabal, o seu marido, morreu. Então Davi casou com ela, uma viúva, mas Davi não era sacerdote. Davi era rei. Por isso ele podia casar. Mas um sacerdote não podia casar. A lei Levítico, capítulo 21, em Levítico 21, verso 13 e 14, diz: e ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. Um sacerdote. Eu creio que o moço, aquele moço que deseja, aspira um ministério, ele precisa saber até com quem casar. Hoje precisa saber com quem casar. Porque se ele aspira um ministério, ele tem que saber que ele não deve casar com uma viúva, ele não deve casar com uma divorciada, ele não deve casar com uma moça que já foi tocada. Ele não deve casar. Porque isto tem tipo na Bíblia e o profeta ensina esse tipo e nós precisamos aprender o porquê. Isso é por causa do ministério. A tribo de Levi era assim, mas as 11 tribos não eram. As 11 tribos podiam casar com qualquer um. Mas a tribo de Levi não podia. A tribo de Levi era sacerdote. Vinha sacerdote daquela tribo. Então, quando nascia um menino na casa de um levita, eu creio que desde pequeno papai e mamãe ia ensinando o que ele devia ser. A lei levítica. Como ele deveria obedecer àquela lei para poder futuramente ser um sacerdote. E com quem ele deveria casar, com quem podia, com quem não podia. O pai e a mãe eram exatamente os instrutores daqueles filhos, desde pequeno, para que ele, depois de grande, não viesse apaixonar por uma moça que já fosse tocada, sendo que ele era de uma tribo sacerdotal e qualquer hora precisava ser escolhido um daquela tribo como sacerdote e precisava estar em ordem, aquele moço. Ele precisava ter um casamento certo para poder ser um sacerdote. Isso é desde o Velho Testamento e no Novo também. Presta atenção. Então, Davi casou com Abigail, ele era um rei, não um sacerdote. Parágrafo 209, casamento e divórcio. Eu vou ler do 209 a 214, se der tempo. Casamento e divórcio. Já fica aí na sua mente. Então, Abigail casou com Davi, ele era um rei.
não um sacerdote. Veio. Então ele casou-se com ela. Porém, um sacerdote não podia fazer aquilo, porque senão ele teria uma mulher que já tinha sido tocada e esposa de um outro homem. Então aquilo mostra o quê? A virgindade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o sumo sacerdote. Ele não vai casar com prostituta. Ele não vai casar. Ainda que ele não veio da tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não vai casar com uma tocada. Pela mensagem de Lutero, mensagem de Wesley, mensagem pentecostal. Ele não vai casar. E Cristo, que é o sumo sacerdote, não vai casar nem com uma destas que crê no profeta, que é tocada pelo homem. Ele não vai casar. Eu queria depois esse parágrafo que vocês leram. Ele tem, o profeta diz, terá que vir uma noiva verdadeira. Tem tido muitas falsas, ele diz, mas virá uma verdadeira. Uma. Cristo não é adúltero, ele só casa com uma. E esta uma tem que estar de acordo com o que ele crê, com o que ele é, com o que ele disse na sua palavra. Não é ele que tem que seguir a igreja. Como a maioria das vezes o marido tem que seguir a mulher, senão dá dor de cabeça nele. Cristo não é assim. Cristo não segue a igreja. Ele diz, ou você me segue, ou eu divorcio de você. Eu vou falar exatamente disso. Cristo divorciou da igreja. Ele divorciou da igreja. Aleluia. Você pensa que casar com Cristo é o quê? Fique quieta. Fique quieto. As moças que casam hoje, elas não sabem nem o que é casamento. A maioria não sabe o que é casamento. As mulheres casadas não sabem nem o que é casamento. Os homens não sabem nem o que é amar. Que talvez para a mulher, para amar, para você estar ao lado dela, agarrando, abraçando, beijando, então ela arruma um cabeludinho que faz isso toda hora. Mas larga ela na mão. Irresponsável. Porque ela pensa só de um lado sentimental. Ela não visa o outro lado. Seu espírito do dia. Cristo não vai tomar uma igreja dessa leviana. Ele tem uma. Tem havido muitas noivas falsas, mas haverá uma verdadeira. Eu não sei se eu tenho marcado aqui. Obrigado. Ao nascer do sol 72. Quem tem ajudantes aí? Quem tem guarda-costas já viu. Ao nascer do sol 72. Você viu? Tem havido muitas noivas falsas, mas tem que aparecer uma verdadeira. E no meio de tantas tem que aparecer uma. E Cristo sabe qual essa uma. Amém? Irmão, muito obrigado. Mas não dá tempo de eu ler tudo também. Nem as minhas aqui. Muito obrigado. É o que você trouxe, é o que está aqui o parágrafo. Está tudo querendo me ajudar, né? Muito obrigado. Isso é bom. Isso é para mostrar que vocês também não são estéreis. Fica aí na igreja, não produz nada. Não produz a palavra, não produz um glória a Deus, não produz um amém, um aleluia. Só produz eu não sinto nada, não estou sentindo nada. Espera lá, até a estéreo sente. Você sabia? A mulher estéreo, ela sente, ela tem prazer, ela só não gera. O crente, ele pode até ter prazer na igreja, ele só não gera essa mensagem. O problema é esse, é não gerar essa mensagem. Até que ter prazer, pular, gritar, ei irmãos, aleluia, glória, aleluia. Aí alguém diz, olha, está aí, está cheio. Está cheio de grito. Não de semente. Não de semente. A semente é outra coisa. Por isso o profeta chegou ao ponto de dizer no primeiro selo, pulam e gritam e não recebe nada, porque não sabe o novo nome. O irmão Branham não está pregando para denominações, está pregando para nós. É gente pulando e gritando dentro da mensagem, mas não sabendo o novo nome.
Deus tenha misericórdia de mim e de você. Pulam e gritam e não recebem nada porque não conhecem o novo nome. Será revelado nos trovões. E os trovões foram revelados nos 7 selos. Então, meu Deus, faz-me entender essa mudança. Já na última hora que muda Abraão, que muda Sara, muda nome. Primeiro muda o nome, para depois mudar a vida. É isso aí, ele vai mudando. Ele mudou o nome, ele transformou. O Abraão fez ele um moço, transformou Sara de uma velha de 90. O rei Abimeleque enamorou-se dela. Então ela não tinha 90 naquela hora. Aí ela não tinha 90, porque não tem cabimento. O rei só gostava de mocinha. Agora, Abraão chegou lá com aquela mocinha dele. E essa moça aqui que é sua? É minha irmã. A Bíblia diz que tinha medo de morrer. Medo daqueles homens. Então diz, é minha irmã. E Deus deixou por aquilo. Vocês já aprenderam sobre isso? Eu não posso entrar nesse ponto, é muita coisa, gente. Vocês vão reconhecer que a mensagem do profeta, ela é rica. É tanta coisa que tem. Escuta aqui. Então aquilo mostra a virgindade da igreja do Senhor Jesus Cristo. A noiva precisa ser a palavra não adulterada. A noiva dessa última era tem que ser a mensagem do profeta não adulterada. Não adulterada. Nenhuma palavra sequer em ponto algum. Alguém diz, não tem jeito. Deus diz, tenho, porque eu tenho uma. E eu quero fazer parte dela, você quer? Eu quero. Certamente, vocês poderiam imaginar uma noiva correta com um busto faltando e o outro tendo algo errado? Você podia imaginar uma noiva dessa, faltando um busto? Deus tem uma igreja imperfeita, faltando um busto? Não, ele já trouxe uma mensagem, e que esta mensagem chega ao ponto de aperfeiçoar os santos. Efésios 4, 11 a 13, é para aperfeiçoamento dos santos, não é dos imundos não, é dos santos. Santos quer dizer separado, separado da saia curta, separado do cabelo cortado, separado do mundo, separado das novelas, separado dos filmes, separado de toda a desgraça desse mundo. É para os santos um profeta, é para os santos apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, é para santos, mas estes apóstolos, profetas, pastores ou evangelistas, pastores e mestres, eles são os que têm a semente para poder engravidar a igreja. Senão ela é grávida com a doutrina do fulano de tal, e que aquela doutrina não tem nada a ver com Bíblia Sagrada. Me diga onde tem a ver doutrina de Santíssima Trindade com Bíblia Sagrada. Mas só se você for cego para não ver que o Elias está na Bíblia. E para mim ele pode ter o nome que for, porque João Batista chamava João, Jesus falou que ele era Elias. E esse daqui chama William Branham e Deus falou para mim, ele é Elias. Aleluia. E coisa está me dando uma coisa no nariz, uma coriza, né, pai? Uns tempos para cá está me dando isso aí, não é gripe não. É só na hora da pregação. Eu não estou chorando. A noiva precisa ser. Ela é perfeita. Ela é toda a palavra. Nenhuma palavra, irmãos, está aqui para formar essa noiva. Olha aqui, nenhuma palavra sequer faltando em ponto algum. Não. Observe, ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiá-lo. Falando do marido e da mulher e logo falando também de Cristo e da igreja. Ele, Cristo, pode repudiá-la, mas ela não pode. Ele pode mandar a mulher embora por adultério, mas ela não pode. É Bíblia, eu não posso fugir da Bíblia. Qualquer um pode falar outra coisa, mas eu vou te falar só a Bíblia. Ele pode, ela não. Cristo pode, ela não. Quando Laodiceia pôs Cristo para fora, ele casou conosco. Quando Laodiceia, sabe por que ela pôs para fora? Nós vamos chegando lá. Escuta aqui.
Ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiá-lo. Ele fez isto e o provou. Olha que ele fez isso, quer dizer, ele repudiou a igreja e provou. Quando nos dias de Lutero, Wesley e em Pentecostes, quando eles recusaram se tornar mais profundos como parte dele, tendo um ato sexual espiritual para engravidarem-se com a parte mais profunda da palavra. Irmãos, isso daqui, as partes rasas da palavra engravida muita gente. Engravida muita gente. As partes rasas da palavra. Diz, por que as partes mais profundas? Porque é os 7 selos, 7 trovões. As denominações, elas podiam ser engravidadas com a mensagem da primeira etapa do irmão Branham. Porque ele pregou dentro das denominações, ele pregou dentro das Assembleias de Deus, com a primeira etapa e a segunda etapa, o discernimento do Espírito. Ele pregou lá. Mas a terceira não. A parte mais profunda da palavra, eles rejeitaram o wesleyano, luteranos, wesleyano e pentecostais rejeitaram a parte mais profunda da palavra. Agora o irmão Branham trata isso aqui, irmãos, para nós entender. Não tem cabimento. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha como ele fala. Olha o jeito da expressão do profeta. Ele diz, ele fez isto e o provou nos dias quando Lutero, Wesley em Pentecoste, quando eles recusaram se tornar mais profundos como parte dele, tendo um ato sexual espiritual, para engravidarem-se com a parte mais profunda da palavra. Tem muita gente até hoje, a maioria dos pregadores estão todos engravidados com a primeira e segunda etapa do ministério de Jesus. Nunca se engravidaram com a terceira. Só com a primeira e a segunda. Eles não conseguem. Muitos pregadores da mensagem conseguem engravidar-se com a mensagem do profeta na primeira e segunda etapa. Nós precisamos engravidar com essa mensagem da terceira etapa. É a parte mais profunda. E é aí que Cristo divorciou da igreja. Foi ali, escuta aqui, ó. Ele pergunta assim ainda, vocês compreendem? Ela recusou. A igreja luterana recusou a Cristo até ele não ter nenhum desejo por ela. A mulher vai indo, recusa o marido hoje, amanhã, 1 mês, 2 meses. Daqui a um tempo ele não tem nem vontade mais de estar com essa mulher, de dormir com ela, de ter ato com ela. É exatamente isso. Vamos tocar o natural e o espiritual para vocês verem se entende, se isso cai na sua cabeça, se isso desce para o coração, se isso faz morada aí embaixo, um pouquinho, faz morada. A igreja luterana recusou a Cristo até ele não ter nenhum desejo por ela. Diz, não, ele é crente, ele vai aguentar isso, porque ele é crente. Eu já te disse, uma hora ele larga de ser crente para poder fazer a coisa errada. Para você ver se cai em si e dá valor mais no seu marido. E entende o que é homem. As mulheres espiritualizam o casamento. E esse é o erro. E sempre o erro é exatamente isto, de pensar que um homem santo, ele é santo porque ele não casou. Ele é santo porque ele não tem mulher. A Bíblia chama isso, quando proíbe o casamento, a Bíblia chama doutrina de demônio. A igreja que proíbe o casamento é doutrina de demônio. Agora, proibição de casamento é uma coisa, é doutrina de demônio. E eu pergunto, a mulher rejeitar o marido não é doutrina de demônio? Não é demônio? Por que o senhor não fala vice-versa? A maioria está desse lado. É poucos que estão do outro lado. O homem é só cair em si e sustentar a esposa como Cristo sustenta a igreja. O homem sustenta ela fisicamente e Cristo sustenta espiritualmente. Tem que fazer isso. Mas você espiritualiza o casamento e pronto, acha que aquele homem está muito carnal e ele quer dizer que você que é a santa. Que quando a mocinha fica num garra-garra, quer ir atrás do rapaz, quer telefonar para rapaz,
Quando tá mocinha, tá tudo desse jeito. Quer ligar para rapaz? Cadê o telefone? Dá o telefone, dá o telefone, dá o telefone, dá o telefone. Deixa eu ligar para ele. Eu quero encontrar com ele. Ai, que gracinha. Eu quero encontrar com ele. Eu não sei. Eu estou mexendo com a sua cabeça. Depois que casa, elas vão ficando para trás e o marido tá pendurado lá no guarda-roupa. Mas quando é mocinha, regateiras, vocês me perdoem por ser da mensagem, e se são filhos de Deus, vão chegar no lugar certo, porque eu creio que uma moça, ela deve gostar de um rapaz, deve mostrar sentimento, o rapaz deve gostar de uma moça, deve mostrar sentimento, isso é santo, justo e bom. Agora, ficar regateira, e depois de casado, não dá conta do recado, você vai ser culpado por isso. Você tem que entender. E dentro desse período não sabe o que passa na sua cabeça. O que passa na cabeça de um homem frígido e de uma mulher frígida. Não sabe o que passa dentro daquele período na sua cabeça. Não vou nem mexer com isso. Larga de mão, Osmar. Deixa desfilar. Porém, você se lembra na Bíblia quando o rei casou-se com Esther porque a rainha o recusou? Largar disso que jeito? Larga disso, Osmar, volte para a mensagem, cai no parágrafo. Você se lembra na Bíblia quando o rei casou-se com Esther porque a rainha o recusou? Deus está falando com você. A rainha recusou o rei. A Vasti, ela achou, eu sou esposa do rei. Aí os oficiais do rei foram lá e disseram, olha, o rei está te chamando. Ela diz, eu não vou lá não. Não era nem para o ato. Quando chegou esse aviso lá para o rei, com seus ministros, ele foi advertido. A esposa não vem? Não pode acontecer uma dessa não. Palavra de rei não volta atrás. Ele chamou, tem que vir. Nem se for doente, arrastando. Tem que vir. Foi o rei que chamou. Oh, meu Deus do céu. Como é que chama esse rei, meu irmão? Assuero. Se o rei Assuero é assim, e o rei Jesus? E o rei seu marido? Ei! Esse tiripoí que é coisa que é uma bênção. Você se lembra na Bíblia, quando leia o livro de Esther para você saber disso. O rei casou-se com Esther porque a rainha o recusou. E os seus ministros disseram assim, rei, você pode fazer uma lei aí. Porque se você não fizer uma lei para esse povo, as mulheres, se a sua não está te obedecendo, as nossas piorou. Você faz uma lei. É para todo povo. Faz uma lei, passa por todos aí, que a mulher que fizer isso, o homem tem direito de divorciar dela. Irmãos, aquilo ali ia causar medo nas mulheres. Medo. Eu não quero causar medo, eu quero causar responsabilidade, posicionamento, lugar seu. Esse é seu lugar, essa é a sua posição. E depois saber entender o marido, seu marido, quando ele tiver problema, saber entender depois ele, porque uma enfermidade pode fazê-lo ficar daquele jeito, e você não é uma enfermidade. Porque se for, vai e cuida, tem médico para isso. E o homem que também está na mesma condição, tem médico para isso. Mas quando chega uma certa enfermidade que pode atacar o homem, e ele não conseguir ser o homem que sempre foi para aquela mulher, ela saberá entender, porque ela é a parte mais fraca, ela saberá entendê-lo também. Agora estamos bem. Aí que agora estamos no céu. Está me entendendo? Aí, que coisa, meu Deus do céu.
Ele somente tomou uma outra para ser sua esposa. O que aconteceu quando ela recusou sair com o rei, a obedecê-lo? E escuta o que diz o profeta: e é justo da mesma maneira com uma mulher que recusa ser esposa ao seu marido. E é justo da mesma maneira a uma esposa que recusa ser esposa a seu marido. É isso aí. Nós não queremos aqui trazer divórcio, queremos posicionar esses homens e essas mulheres. Ele pode amenizar essa natureza e ela pode chegar mais um pouquinho. Pode. Os dois precisam entender. Os dois precisam. Agora tem uma coisa, hein? Cristo não move. Cristo é aquilo, agora é o espiritual. Cristo é aquilo, se você quiser, é daquele jeito. Cristo é aquilo. Ele é amor, Ele é graça, Ele é perdão, Ele é misericórdia, Ele é bondoso, assaz benigno, Ele é tudo que você pensa. Só que a lei dEle, a graça dEle já está na Bíblia daquele jeito. Olha, essa igreja de Cristo não pode ter outro como o Senhor. É só Ele não aceita de maneira alguma que passa na cabeça da igreja dEle, da esposa dEle, o pensamento das coisas do mundo. Ele não admite que passe em nós. Quando isso vier, diz o profeta, expulse, expondo. É a mensagem do sinal. Ele diz: quando a malícia bater na porta da sua mente, expulse-a, expondo o sinal. Deus não aceita. Por isso, Ele quer ter contato conosco. O tempo mais próximo, vou voltar aqui, o tempo mais próximo de Cristo e a igreja é agora. Sabe por quê? Porque depois que veio o ministério do Filho do Homem, que fez o casamento do crente com a palavra, agora nós podemos namorar Jesus, beijar Jesus, abraçar Jesus, e glorificar, engrandecer, e sentir bem, e dar graças a Ele por esta riqueza de mensagem que Ele tem dado para nós, porque já casamos. Já casamos. Agora Ele teve que divorciar de uma para poder tomar nós. Ele teve que divorciar de Laodiceia. Ele divorciou de Laodiceia e tomou nós. Você se lembra? 213, casamento e divórcio. E é da mesma forma com a igreja que recusa ser grávida na era em que agora vivemos para trazer filhos desta era. A igreja recusar a gravidez da palavra na era. Tem muitos grávidos com a mensagem de Lutero, com a mensagem de Wesley, com a mensagem pentecostal. As igrejas estão grávidas. Tem gente na mensagem que está grávida com a primeira etapa, a segunda etapa do ministério de irmão Branham. Mas isso não produz o filho, gente. Não produz o filho. Você tem que saber que a mensagem de Lutero, de Wesley e Pentecoste produziu um novo nascimento. Um novo nascimento. A mensagem do profeta traz o crescimento, a emancipação, o amadurecimento e a colheita desta igreja, levando esse povo para o lar. Amém? Escute aqui. Então aqui você vai ver, se o pastor não estiver grávido com a semente do dia. Agora os ouvintes dizem assim: o que é isso, pastor? Nunca vi homem grávido. Agora, engraçado, tá interessante, porque agora você está falando que os pastores têm que ficar grávidos também. Os pastores têm que engravidar com a semente de Deus, a semente espiritual, que é a palavra do dia. Deus não quer saber, irmãos, de pastores que não têm a semente do dia. A semente do dia gera um filho segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo na vida perfeita. Mas as outras sementes não gerou, senão um luterano, wesleyano, um pentecostal. Falador de língua só. Cura enfermos, expulsa demônio. Mas cadê a vida vivida? Cadê a mudança? Cadê a transformação? Cadê o amar a Jesus? Cadê chamá-lo de reverendo? Agora sim! A mulher reverencia o seu marido, a igreja reverencia a Cristo. Mas se o pastor não conceber a semente, a igreja não engravida também. Já notou isso? O profeta recebeu a semente de Deus. Qual Deus? Esse Deus que está em Apocalipse 10:1. Apocalipse 10:1 é Cristo. Cristo desceu em Apocalipse 10:1 e o irmão Branham, o sétimo anjo, está em Apocalipse 10:7. A semente foi trazida para o anjo de Apocalipse 10:7. Quem trouxe a semente foi o Cristo, que é o Apocalipse 10:1. Trouxe para o anjo de Apocalipse 10:7.
A revelação dos selos, que se você nota, quando chega no verso 6 do capítulo 10 de Apocalipse, o anjo clama, o tempo não será mais. E esse anjo é Cristo que clama. O tempo não será mais. Quando? Quando é revelado os selos. O tempo não será mais. Que tempo? O tempo para os gentios. O tempo não será mais. E agora você está vivendo num tempo emprestado, que é a plenitude dos tempos. Você está vivendo? Porque o tempo já acabou. É a plenitude dos tempos. E você toma essa mensagem agora. Cada pastor tem que estar grávido com os 7 selos e os 7 trovões. Igrejas e pastores que não querem escutar sobre 7 selos e sobre 7 trovões, sai dela, povo meu. Vocês estão me entendendo? Porque se o pastor não quer escutar sobre 7 trovões, sobre 7 selos, é porque ele não engravidou com a mensagem dos 7 selos e os 7 trovões do profeta. Então é hora desses próprios membros reconhecer que não é tempo mais dele ficar ali. Como saímos das denominações? Nós temos que entender que precisamos sair das falsas noivas que está dentro da mensagem. Não existe noiva lá fora em Laodiceia. Noiva é aquela que já saiu de Laodiceia. Esta é noiva, ela saiu de Laodiceia. Mas todos que saíram de Laodiceia não são a noiva. Deus vai tomar dentre eles um povo que forma a noiva. Olha, o irmão Branham diz que o tipo não falha, mensagem do sinal, ele diz que o Israel saindo do Egito é um tipo da igreja noiva saindo das denominações. E se é tipo, tem muito crente morrendo no deserto, tem muito Datã, Abirão e Coré, que vai ficar no deserto e vão morrer mesmo espiritualmente, e suas igrejas precisam ouvir a mensagem dos 7 selos e dos 7 trovões. Elas não precisam só ler, não, elas precisam ouvir. Porque aquilo que foi revelado para o profeta está revelado para cada pastor desta mensagem. Cada pastor, me refiro, que está grávido com a semente do 7º anjo. A semente que engravidou o 7º anjo é a semente que engravida os pastores. E aí a igreja precisa ser grávida. E agora é hora da igreja estar grávida. Esse é o tempo. Mas se o pastor não recebeu a semente, ele é estéril. Ele prega, e irmão Branham diz isso, irmão Branham diz aquilo, irmão Branham diz na mensagem tal, irmão Branham diz na outra mensagem tal. Mas cadê a semente, gente? Cadê o saber o que é estes 7 selos, esses 7 trovões? Pulando, gritando e não recebendo nada. Nada. Esse nada aqui não quer dizer pulo, esse nada aqui não quer dizer alegria, esse nada aqui não quer dizer júbilo na igreja. Não recebendo nada do que foi revelado dos 7 trovões. Pula e grita e não recebe nada porque não conhece o novo nome, será revelado nos trovões. Agora os trovões já foi revelado? Eu sei que foi perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78. Ele diz que os trovões foram revelados nos 7 selos. Então os pastores têm que estar engravidados. E muitas vezes o pastor foge de pregar os 7 selos para a igreja. E se também pregar os 7 selos, apenas como os pentecostais pregam a Bíblia para o povo, não vai adiantar nada. Tem que pregar dentro da revelação que Deus deu para o profeta. Aquela mesma revelação que Deus deu para o profeta, nós, os pastores, temos que engravidar com aquela semente para poder jogar essa semente no ventre da igreja. E aí nossos ministérios, aí irmão que for estéril, também vai ficar dentro da igreja, muitas vezes rejubilando, aleluia, glória a Deus, isso é muito bom, mas não engravida. Não engravida. Só pula e grita, mas não recebe nada. Não recebe a semente da hora, aquilo que engravida. Deus quer um filho, como é que o profeta diz aqui? E é da mesma forma com a igreja que recusa ser grávida na era em que agora vivemos para trazer filhos desta era. Filhos, falando em muitos, filhos desta era. Não somos luteranos. Eu gosto muito disso, eu tenho que falar essas coisas. Não somos luteranos. É o profeta que está dizendo aqui, casamento, divórcio, 213. Não somos luteranos. Você é? Eu não. Não somos wesleyano. Você é?
Eu não. Nem somos pentecostais. Pentecostal é Laodiceia. Você é? Eu não. Irmão Branham diz não. Não. Então o que precisamos? O que precisamos? Precisamos filhos desta era. Que era, meu Deus do céu? Eu já preguei isso daí. Vai ser filhos desta era, mas que era? A era que Deus mandou um profeta e que esse profeta revelou 7 selos. Os 7 selos, os 7 trovões, irmãos, é a última etapa do ministério do profeta. Precisamos ser filhos desta era, porque filhos da primeira e segunda etapa até os pentecostais participaram. Mas filhos da terceira etapa é a revelação da palavra, conforme diz os ungidos dos últimos dias 373. A revelação da palavra é somente aquele filho que pode conceber essa semente, que o seu pastor também concebeu, e agora lança essa semente através de pregações para a igreja, e a igreja sente aquilo, diz: estou grávida. A igreja, isso aqui a igreja é homem, é mulher, estou grávida com a palavra do dia. Para quê? Precisamos ser filhos desta era através da gravidez da palavra de Deus, para trazer um filho desta era. Precisamos estar grávidos com a gravidez da palavra de Deus para trazer um filho desta era. Eu não sei, eu posso pensar errado, eu posso falar você não entender, mas como pode, se precisamos ser filhos desta era, através da gravidez da palavra de Deus, para trazer um filho desta era, o filho semente. Para trazer um filho desta era, Jesus personificado em você, Jesus personificado no irmão Branham. Agora é Jesus personificado em você, o filho semente. Amém? Eu espero que compreendam. Não podiam se engravidar. Podia sentir bem, podia sentir prazer, como a mulher estéril pode sentir prazer, mas não pode engravidar. Tem crente que sente prazer, rejubila. É a mensagem do profeta, aleluia. Já não estou falando mais com pentecostal. Pentecostal já perdeu faz tempo, que Cristo já divorciou deles. Estou falando agora das noivas assim chamadas dentro da mensagem do profeta, que diz ser noivo. O profeta diz: são falsas noivas. Tem havido muitas falsas noivas, mas haverá uma verdadeira. Ao nascer do sol 72, não é? Uma verdadeira. Eu tenho que terminar porque o meu horário já venceu. Mas isso aqui é muito bom. Precisamos ser filhos desta era através da gravidez da palavra de Deus, para trazer um filho desta era, um filho semente. Amém? Não podia se engravidar, não. Então o que ele fez? Irmãos, quando Cristo viu que Laodiceia não engravidava, é por isso que Cristo saiu fora. Jesus não fica com igreja estéril. Não tem problema nenhum você viver com uma mulher estéril. Mas Jesus não fica com igreja estéril. Jesus não fica com igreja estéril. Quando ele traz a semente, você rejeita a semente, ele arruma outra pessoa. Quando ele traz a semente, você rejeita aquela semente, ele arruma outro ventre. Outro. Ele fez isso. Então está aqui. É o profeta quem diz, e eu gosto muito disso. O que ele fez então? Quando eles não podiam engravidar com a mensagem do dia. Agora, por que Cristo está batendo na porta? Por que Cristo está do lado de fora? Que Cristo é esse? Cristo, do capítulo 10 de Apocalipse, verso 1, que veio e revelou os trovões para o 7º anjo do capítulo 10, verso 7. Esse Cristo. Cristo ficou fora. Cristo num profeta. Fora de Laodiceia. Fora de Laodiceia. Laodiceia não pôde engravidar com essa mensagem. Pentecostais não puderam engravidar com essa mensagem. Muitos da própria mensagem não engravidam com a terceira etapa, só engravida com a primeira e a segunda. Só pulo, grita, aleluia, Deus está aqui para curar, é maravilhas. Sim.
A terceira etapa que o irmão Branham mostra, ele falou assim, a terceira etapa é a abertura da palavra. Irmão Branham nem faz parte. Você sabe que a palavra falada faz parte da terceira etapa. Mas a terceira etapa é a abertura dos 7 selos. A abertura dos 7 selos. E o pastor que não engravida com essa abertura dos 7 selos, sua igreja também não engravida, porque o pastor é estéril e a igreja não engravida. Sabe por quê? Ele diz assim, não, aqui não vai entrar mais nada. Nós já temos uma mensagem do profeta, tem primeira e segunda etapa. Você tem que aceitar a terceira agora. Vocês estão me entendendo? Temos a mensagem do profeta. Eles diziam, nós temos a Bíblia. Muito bem, vocês têm a Bíblia, mas agora vocês precisam de Atos 2:38. Dentro da mensagem agora de nós, mas nós temos a mensagem do profeta. Quantos livros eu tenho lá em casa? 400, 500? Não importa. Agora você precisa engravidar com a terceira etapa, a abertura dos 7 selos, dos 7 trovões. Essa é a gravidez que traz o filho semente, gente. O filho semente, Cristo em mim, Cristo em você. Isso que é semente. A semente é Cristo, e é Cristo em mim, Cristo em você. Como ele foi Cristo no profeta. É, irmão? É, né? Espera um pouquinho. Aleluia. Ela não, olha, escuta aqui, irmãos. Não podia se engravidar. Não. Então o que ele fez? Vamos ver o que Jesus fez? Repudiou-a em divórcio. Deixou ela de lado e tomou os que aceitam a mensagem dos 7 selos, dos 7 trovões. É isso daqui, ó. É isso daqui, casamento e divórcio é ano 65. É no último ano que o irmão Branham viveu. Casamento e divórcio. Mas ela não deve se atrever a repudiá-lo. Ele a repudiou. Ela rejeitou, o pôs para fora. Ele a repudiou. Diz, não te quero mais. Não sinto prazer mais com vocês, pentecostais. Isso é Cristo falando. Estou do lado de fora de vocês. Estou do lado de fora de vossas festas. Estou do lado de fora de vossas orações, dos vossos círculos de oração. Estou do lado de fora. É assim diz o Senhor. Estou do lado de fora. Não sinto mais nada por vocês. Quando vocês rejeitam minha semente, não sinto mais nada por vocês. Quando vocês rejeitam ser engravidado com a semente que eu mandei, não sinto mais nada por vocês. Eu tomo outra. Manquebas, de cadeira de roda, de chinelinha havaiana. Eu tomo vocês, mas largo os grandes com toda a sua pompa. Deixa eles de lado. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas. Isso cumpre hoje novamente. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos dentro da mensagem. Sábios e entendidos, não tem sábio e entendido fora da mensagem, são incultos. Fora da mensagem são incultos. Sábios e entendidos hoje está dentro da mensagem do profeta. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque aprove fazer isso aí. Eu não estou contra os pastores. Eu estou dando uma mensagem que Deus tem me dado. Eu sou responsável pelo que Deus me dá para eu entregar para você nesse finalzinho. Mas ela não deve atrever a repudiá-lo. Ele a repudiou. Cristo repudiou a igreja, mas tomou nós. Ela rejeitou a mensagem, nós aceitamos. As noivas dentro da mensagem rejeitam essa mensagem dos 7 selos, dos 7 trovões, revelada do jeito que está aberto, gente, que nós estamos vendo claramente. Eles não podem ver, então eles rejeitam. Deus então tem deixado eles de lado também, dentro da própria mensagem. Não foi só Laodiceia que ficou para trás, não. As falsas noivas dentro da própria mensagem já ficou para trás, porque Deus tem uma verdadeira. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por sua palavra. Sabemos que é o teu Espírito falando essas coisas para nós nesse tempo final. Em nome do Senhor Jesus, engravida cada um de nós com essa semente, fecha o ventre e leva nós embora. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Fique de pé. Alerta-se, sentindo bem. Um hino gostoso desse, olha. Cristo está batendo a porta do teu triste coração. Quem sabe vai cantar. Ele quer fazer morada dentro do teu coração. Porque não atendes e deixa ele entrar. Ele está batendo a porta. Abre a porta agora e deixa ele entrar. Ele está batendo a porta. Ele bateu na porta de Laodiceia, nós saímos. E agora ele está batendo na porta das noivas falsas dentro da mensagem, porque tem uma verdadeira para você sair das falsas e pertencer à verdadeira. Ele está à porta e bate. Ouve sua voz. Cristo está batendo a porta. É melhor o aceitar. Ele é muito paciente, mas tu podes perecer. Rejeitou essa mensagem, perece. Enquanto há tempo, é melhor tu aceitares. Ele ainda bate a porta. Se tu rejeitares quando chegares ao céu, ele não vai te abrir a porta. Ei, glória! É bom que nós aceitamos. Mas se você rejeita, quando você chegar no céu, aí o cantor está dizendo, ele não vai abrir a porta, nem para você, cantor. Se você rejeitar, nem para mim que estou pregando, se rejeitar, ele não vai abrir a porta. Mas a porta está aberta e nós estamos dentro. Amém? Amém? Vencendo vem Jesus. Isso é maravilhoso, né? Vencendo vem Jesus. Deixa a porta aberta para que você possa vê-lo vencer. Em mim, vencer em você. Não deixa nada te atrapalhar. Ele está vencendo. Em mim e em você. Abraço, outro.